dama. Vou dar isso não. Tá bem. Prega-lhe fogo. Esperar o bandeirista. O Galo Velho com 82. Seu Jurandir com 88 anos. Que é da terceira idade, o bandeirista e o gaiteiro. Mas o Valdir também já tá fez 60 já, né? Um jovem, tão jovem. Não, o Valdir é jovem. Não, mas de 60 para cima já pertence a terceira idade. É. Eu com o Júlio estamos na quarta idade já. Quarta geração. Quarta. Passou de 84. E o que vai sair aí agora? Eu vou fazer um shot ali, né? Shot? Shotinho. Tipo mambo. Shotão? Ele toca bem o mambo, ele. Mambo? É, tipo, Daqueles que tocavam lá em Guaraqueçaba, não? Daqueles que animavam lá Guaraqueçaba lá, seu Mutter? Daqueles que animavam lá Guaraqueçaba? Puta lá. Tocava baile a noite inteira. Me lembrava de tanto. Seu Juga tocava baile também, seu Juga? Muito baile ou não? Baile, 3 dias, 3 noites. Viver na vida noturna com 15 anos. 15 anos. Pô, então já faz 70 e... 15 anos eu já sacolava isso aqui, ó. É? Então toca muito. Chegava ao fim de semana, pegava os bailes fim de semana nos clubes. Naquele tempo tinha clube, né? Sociedade. 38 de janeiro. Mas quando é dia de aniversário? Hein? Que dia é teu Meu aniversário? aniversário já passou. Sim, mas que é em janeiro? É janeiro. Ah, já foi agora então, pô? Foi, Que dia? Dia 27. A gente podia ter feito ali uma Minha música. mãe Vamos comemorar então, pô. É, eu fiz dia 27, o meu neto faz dia 26, eu faço dia 27. Não fez um baile pra comemorar? Pô, seu Jurandir. Ninguém sabia que o aniversário dele era dia 27, rapaz, de janeiro. Podia ter feito uma brincadeira, né? O Valdir sabe. Ele? O aniversário dele é dia 27 de janeiro, já foi? Ele conta pra ele. Só depois que ele faz o aniversário, antes ele não fala. Ai. Tava programado pra me pegar na esparrela, aí sabe? Eu sei. Me põe no meio da roda. Vai ele não pagar uma cervejinha. Menos prejuízo na bolsa. É igual português. Vamos lá.